Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura do dia 20 de março, terceiro domingo da Quaresma. Quem julga de pé, tome cuidado para não cair. Tema: na missão, perdão e misericórdia caminham juntos. Vamos à leitura então, chamando a nossa convidada de hoje, que é a Aline. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho um deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-se desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele responde: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, desde para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderá aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses fatos aconteceram para vos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo parecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo? E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro:
Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Reflexão vicentina. Neste terceiro domingo da Quaresma, período de reflexão, de oração, de penitência e de caridade, as leituras nos mostram que o caminho para a conversão passa por nosso compromisso com o perdão e com a fé na misericórdia infinita de Deus. Deus nos pede que perdoemos sempre. Paulo nos oferece em sua primeira carta aos Coríntios a oportunidade de repensar a nossa vida. Deus não quer que sejamos escravos da arrogância, da sensação de que somos deuses e de que nunca podemos cair. Nossas quedas acontecem para que nos demos conta de que somos fracos. Como ele mesmo diz, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo a fim de não cobiçarmos o mal. Nossas quedas acontecem para que sintamos nós mesmos o perdão de Deus e possamos aprender a perdoar sempre os que caem diante de nós. Como sabemos, só pode perdoar aquele que passa pela experiência de ser perdoado. Como vicentinos, temos que ser capazes de perdoar sempre, em particular aos outros vicentinos e aos queridos de nossa família, quando julgamos que eles ou elas se equivocam. Não podemos responder ao demônio que age através do nosso irmão, chamando também para nós o demônio. O escudo mais poderoso contra o demônio é o perdão, e a lança mais efetiva para matá-lo é o amor sem limites. Isso parece teórico e poético, mas é muito real. Adicionalmente, nossa salvação está baseada fundamentalmente na misericórdia de Deus. Na primeira leitura, Deus nos é apresentado como aquele que está acima de todo o nome. Ele é o que é, e desde essa posição tem misericórdia do povo de Israel e o liberta do Egito. Também no Evangelho, o vinhateiro tem compaixão da figueira que não dá frutos e propõe dar-lhe uma nova oportunidade antes de cortá-la, para que, uma vez adubada, possa melhorar e dar bons frutos. Como vicentinos, sabemos que tudo o que fazemos é baseado na misericórdia de Deus e que nós podemos ajudar o pobre a se libertar da escravidão da pobreza se tivermos também misericórdia dele. Quantas vezes pensamos em cortar a ajuda a uma família porque ela não corresponde ao que esperamos dela? Julgamos com os nossos critérios e não nos colocamos no lugar do pobre, na profundidade de sua pobreza. Não nos esqueçamos de que nós somos os representantes de Deus na casa do pobre. Se queremos que Deus nos julgue com misericórdia, conhecendo a fundo nossas limitações, devemos também julgar os nossos assistidos com a mesma misericórdia divina, levando em conta as suas limitações. Nosso caminho para a conversão e libertação deve ser trilhado através da conversão e libertação do pobre que assistimos. Caminhamos juntos e solidários na direção de Deus. Nós apoiamos o pobre para que se levante e ande, mas também ele, como filho querido de Deus, nos levanta e nos faz voltar a caminhar quando fraquejamos. Aprofundando a reflexão. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Segundo, somos pessoas impregnadas de cobiça e dadas à murmuração? Terceiro, como lidamos com a esperança? Acreditamos nas pessoas em dias melhores, assim como o agricultor do Evangelho que deu mais uma chance para a sua plantação? Façamos então a nossa reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Excelente semana para todos. Se alguma pessoa te magoa ou te decepciona, você ainda tem esperança que essa pessoa possa mudar? Você dá uma segunda chance para essa pessoa, assim como o agricultor do Evangelho deu uma segunda chance para o vinhedo? Você acha que todos merecem ter uma segunda chance? E você gostaria de ter uma segunda chance? Todos nós merecemos uma segunda chance, porque todos nós cometemos erros, ninguém é perfeito.
E para a gente aprender com os nossos erros, a gente merece ter uma segunda chance para poder fazer melhor, né? Então a gente não pode julgar uma pessoa que cometeu um erro, ou que te magoou, ou que te decepcionou. Você dá uma segunda chance para a pessoa. Se caso continue te decepcionando ou te magoando, você não precisa ficar com raiva. Perdoe e afaste-se, né? Esse é o caminho mais fácil e que vai deixar o coração, nosso coração mais leve.